Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amados, mais uma vez, no nosso canal Manancial de Vida, onde eu quero deixar para você uma palavra especial da parte de Deus. Abra suas Bíblias comigo no livro de Lucas 18, verso 41, diz assim o texto, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós temos um texto sagrado na Escritura deste momento, onde queremos compartilhar com você, aqui quem fala, o seu amigo pastor Luiz Carlos, já no nosso canal Manancial de Vida. Você que é inscrito, continue conosco. Você que não é, dê o seu like aí, inscreva no canal, compartilhe aí essa mensagem com seus irmãos e amigos e vem comigo nesse texto por alguns momentos. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados, a palavra de Deus nos ensina que no pastoral de Cristo aqui, quando ele fazia aí a sua missão, pregando a palavra de Deus, ele se aproxima de diante de uma cidade, Jericó, uma cidade bastante conhecida, uma cidade que se tornou turística, de uma vez destruída pela permissão de Deus. Agora este homem com problema na sua vista, não enxergava, e o seu meio de matar a sua fome era fazer suas petições do dia a dia para que as pessoas que passasse por Jericó, uma cidade turística, e ele tinha então o seu lugarzinho ali para saciar a sua fome, pedindo algumas esmolas. E de repente, amados, num período de tempo ali da sua vida, ele conta a história que este homem cego, ele era desprezado pelos seus amigos, desprezado pela sua própria família. Ele não tinha outro lugar a não ser ali na cidade de Jericó, pedindo as suas esmolas. Mas, queridos irmãos, quando Deus tem um projeto na vida de alguém, quando Deus tem um plano, um propósito para executar a sua palavra, a sua vida, na vida das pessoas, e os planos de salvação, os planos de vida em Jesus Cristo, e da qual o Senhor, por sua vez, queria reconciliar-se o mundo com Deus através da sua palavra. Então o propósito de Cristo foi o alvo que as pessoas para salvar a cada um. E de repente, por sua vez, eu acredito que na vida daquele homem existia uma promessa de salvação, porque o propósito de Deus é salvar aquele que está sofrendo, aquele que está perdido, aquele que nunca teve uma oportunidade de ver Jesus de perto, como este homem teve a oportunidade. Então os planos, os propósitos de Deus na vida do ser humano é salvação. E salvação, eu costumo dizer às vezes, por algumas mensagens nossas, que salvação não é nada mais, nada menos de que uma espécie de uma escavação, ou seja, lutar por ela, escavar, se aprofundar na palavra de Deus, descobrindo o segredo, os mistérios da salvação do homem. Porque se nós não lutarmos, não esforçarmos, não se interessar em descobrir acerca da salvação da nossa própria vida, nós nunca vamos alcançar um nível de dizer eu sou salvo. Embora que a Bíblia disse que a salvação ela é por crer e será salvo.
E a palavra crer, será, a palavra será, ela está no presente e também está no futuro. Porque o livro de Apocalipse disse: sede fiel até a morte, ou seja, até o final, nós seremos salvos. Então, sede salvo e nós seremos salvos. Eu sou salvo hoje, nós somos salvos hoje, porque aceitamos a Cristo e pela fé em Jesus de Nazaré, nós cremos na nossa salvação, que é um descobrimento, uma escavação, aonde nós escavamos e achamos a nossa salvação pela fé, crendo em Jesus de Nazaré. O que é crer? É se desmanchar na presença de Deus. Às vezes nós olhamos para a natureza e começamos a dizer: eu creio em Deus e já está bom. Não é só isto. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A salvação é por crer, a salvação é por arrependimento. Arrependimento é quando nós abrimos o nosso coração e se interessamos em conhecer a Cristo e aceitando a Jesus por fé, não por vista, mas por fé, porque por vista nós não vemos, por vista nós só vamos ver uma transformação, uma mudança, uma segurança maravilhosa, mas por fé aceitar Ele sem ver Jesus, só ver pela fé, porque nós temos que viver no mundo pela fé. O mundo espiritual, ele é diferente do mundo material. No mundo espiritual, as coisas acontecem mais rápidas. Quando nós pensamos em que vai acontecer alguma coisa, no mundo espiritual, o Senhor já tem trabalhado por nós. Então veja bem, quando Jesus se aproxima de Jericó, ele vê aquele moço. E quando Jesus vê aquele moço, Jesus para. E de repente aquele moço ouviu que Jesus parou e se aproximou até Jesus. Ele fez uma pergunta: mestre, se quiseres, tu pode me tornar-me, salvar a minha vida. Se o Senhor quiser, eu preciso ter visão. Olha para você ver, olha o ponto X. Jesus chegou e parou e observou qual era a vontade daquele moço. Jesus poderia, com sua onisciência, de longe descobrir: aquele moço precisa enxergar. E a preocupação maior de Jesus não era fazer que aquele moço voltasse a enxergar. A preocupação maior de Jesus, que eu vejo no texto, era perdoar o teu pecado e salvar a sua vida. A salvação para Jesus era mais válida naquele momento do que trazer de volta a sua visão. A salvação mais... A prioridade de Cristo era a salvação da vida daquele moço, que ele se encontrava perdido, se encontrava abandonado, desprezado e no pecado. Jesus queria resgatar aquela vida, queria trazer de volta e reconciliar ele com o seu Pai. E justamente, claro, reconciliar ele com ele mesmo e fazer que aquele moço conhecesse a sua grande e magna palavras. Louvado seja Deus. Então a preocupação maior de Cristo não era exatamente chegar e dizer: olha, vê, a sua fé te salvou, vai embora, você vai se enxergar agora. Não, a preocupação maior era fazer que aquele moço reconciliasse a sua vida com a palavra de Deus e passasse então Jesus salvar a vida dele, e ele se interessasse em descobrir sobre a sua própria salvação. Nós temos que fazer o quê? Dar o primeiro passo e dizer: Senhor, eu preciso ser salvo, eu quero ser salvo. Então Jesus parou e esperou a oportunidade
Ou seja, Jesus foi educado naquele momento. Quando Jesus para e começa então a esperar para ver o que aquele moço ia pedir. E ele disse, eu quero ver. O Senhor disse, vê, a tua fé te salvou. Mas o que chama mais a minha atenção, quando se fala em salvação, se olharmos para a Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, está escrito que o Filho do Homem veio buscar e salvar a todos aqueles que se havia perdido. A todos aqueles que se havia perdido. Por quê? Já no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, Jesus disse, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, as pessoas cansadas do pecado, cansado daquela imoralidade, cansado de sofrer, cansado de ser destruído, famílias destruídas, filhos destruídos. Esses tipos de problemas que às vezes as pessoas dizem, eu preciso ter alegria, não tem paz, não tem amor, não tem união, se encontra abandonado, se encontra destruído, uma vida devastadora, destruída. Jesus queria mudar e quer mudar essa história, quer mudar o quadro das pessoas que se encontram nessa situação. Então o alvo maior de Jesus é a preocupação em salvar a nossa vida. Porque ele sabe que dentro da vida daquele moço existia algo chamado alma. E a alma, ela é indestrutível, ou seja, ela nunca vai ser destruída. Ela vai permanecer para toda a eternidade, para todo sempre. Então Jesus sabia que a alma daquele moço nunca iria morrer, ele nunca iria ser destruído. Após essa vida, ele ia continuar vivendo. E existe um ponto X nessa base. O ponto X importante é que se a pessoa escolher viver com Jesus, ela vai viver eternamente com Jesus. Se ela viver, ou seja, escolher viver numa vida de perdição, ela vai viver uma vida eterna de perdição, porque a alma não morre, ela não é destrutiva, ela é indestrutiva, ela irá permanecer com vida na eternidade. Vivemos uma vida com eternidade com Cristo ou sem Ele. Então é melhor nós viver uma vida com Cristo, porque é mais gostoso e é fácil. É isso que Jesus veio fazer, buscar e salvar todos quantos se havia perdido. Porém, algumas pessoas ou milhares de pessoas procuram a se perder, escolhendo a perca da sua vida. As pessoas que se escolhem ser salvo ou se escolhem perder para a eternidade. Mas a finalidade de Cristo é salvar as pessoas que estão perdidas. No livro de Romanos, capítulo 6, o versículo 23, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Já no livro de Romanos 13, 23, que todos distinguidos estão da glória de Deus, todos estão perdidos, destituídos estão da glória, ou seja, todos pecaram, todos estavam mortos, todos estavam destruídos, todos estavam abandonados. Todos nós não tínhamos oportunidade de ser salvos. Porém, quando Jesus se aproxima, nós passamos a ter uma oportunidade de salvação. É só nós querermos buscar a salvação. No livro de Romanos 10 e 10, que nós temos que confessar que Jesus é o Salvador. Então vamos aprender a confessar que Jesus é o Salvador e buscar a salvação. Vamos se interessar em ser salvo por Jesus. Vamos entender que nós precisamos de salvação e Jesus é a fonte da salvação. Ele quer mudar a nossa vida como mudou aquela mulher do capítulo 4, versículo 6 de João. Se nós bebermos dessa água, nós teremos sede, mas se nós beber da água eterna, nós daremos um salto para a vida eterna. E entendemos que Jesus é o Salvador.
creia nele, aceite ele, confessa ele na sua vida e sede salvo, esperando naquele dia do julgamento final para você herdar o reino de Deus. Que Deus abençoe, Deus te guarde no nome de Jesus e Salvador. Deus abençoe.